Você já reparou como o mercado de beleza está sempre cheio de promessas, mas poucas marcas conseguem de verdade criar conexão, relevância, confiança com os profissionais que estão na linha de frente? Hoje você vai conhecer a história de uma marca que fez isso acontecer, e não foi por sorte, foi por estratégia. A Urbanic nasceu do olhar atento de quem já estava lá dentro do mercado, e entendeu as dores reais dos profissionais, e ousou criar uma tintura diferente de tudo que existia, sem amônia, sem PPD, mas com muito posicionamento. E o mais impressionante, eles construíram isso com o pé no chão. Presença nos eventos, comunidade de verdade e branding feito com propósito. No episódio de hoje eu recebo a Clarissa e o Paulo, irmãos por trás dessa revolução nas sobrancelhas. E juntos a gente vai falar de estratégia, coragem, produto, posicionamento e tudo que você precisa ouvir se quer construir uma marca relevante de verdade. Então se ajeita aí, porque esse episódio está especial. Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam muito bem-vindos ao Ponto Estratégico com a Ana Lu. Hoje eu tô recebendo a Clara e o Paulo aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar desse episódio. Eu tô muito animada. Obrigado, Ana Lu, pelo convite de abrir o espaço aqui pra gente contar um pouquinho da história. E é um prazer estar aqui. Sim, Ana Lu, muito obrigada, é um prazer te conhecer pessoalmente, já assisti ali alguns podcasts seu e estou muito feliz que a gente esteja aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência aí com a Urbanic. Tô cheia de perguntas. Pode então usar e abusar. Começar. A Urbanic nasceu de uma proposta muito autêntica, né, em todos os sentidos, a gente vai entrar nesses pormenores. Como é que foi esse processo de criação da marca? Tipo, como é que foi essa virada, principalmente para Clara ali, que já estava trabalhando com sobrancelhas? Olha, a Urbanic, ela nasceu de alguns desejos, assim, né? O desejo de empreender um pouco mais e a visão de que existia uma lacuna no mercado. Então, assim, como designer de sobrancelhas, que eu atuo, posso dizer assim, desde 2016, eu via que faltava um produto que entregasse mais do que o profissional brasileiro merecia. Né? A gente trabalhava ali na época com produtos importados que não eram desenvolvidos para a nossa diversidade. Então, juntou ali esse desejo de ir um pouco além no empreendedorismo, né? Que eu já empreendia com serviço, mas empreender com produtos, e de entregar mais para o profissional, porque eu vivia aquilo e sentia que tinha espaço e tinha necessidade. E quando que você pensou assim, cara, tá na hora de mudar, né? Assim, tudo bem, veio uma insatisfação, mas eu tô aqui como design de sobrancelha, e de repente eu falo, cara, vou desenvolver um produto. Da onde que veio essa virada? Olha, na realidade, assim, eu sempre amei muito atender. Eu trabalhei como arquiteta, né? Sou formada em arquitetura e me desencantei, digamos assim, com a arquitetura e decidi mudar. Aí fui para a área da beleza. E amava o atendimento, gostava muito daquela troca, sinto falta, inclusive, porque hoje eu precisei me afastar dos atendimentos para poder estar ali à frente da Urbanic, mas eu sentia que a qualquer momento eu podia precisar me afastar, por exemplo, sofri um acidente, eu lembro que eu caí de bike na época, e não aconteceu nada, assim, eu levei um arranhão. Mas aquela queda me colocou em questão, sabe? E se eu me machucasse? E se eu tivesse que ficar afastada dos atendimentos? E se daqui a uns anos eu engravidar e precisar me afastar? Eu acho que como alguém que está acostumado a ter seu próprio dinheiro, é muito difícil, né, pra gente se ver numa situação de que você fica dependente de alguém. Então veio daí, assim, desse desejo de ter um plano. Eu falo que a beleza foi o plano B, né, que a arquitetura era o A, depois virou A beleza, então veio um plano B novamente, e veio daí. Que virou A de novo, né? Que virou A de novo. E vocês são irmãos, né? Somos. Sim. Como que foi essa decisão de empreender junto? Foi fácil? E quais são os desafios? Então, eu vou falar por mim, depois você fala. Eu acredito, pra mim foi muito fácil, foi muito tranquilo, porque a gente sempre se deu muito bem, A gente nunca foi do tipo de irmão que conflitava ou tivesse algum tipo de intriga. Muito pelo contrário, a gente sempre foi muito parceiro.
Eu acho que no decorrer do processo, a gente, tipo, precisou passar por uns momentos ali onde cada um entendeu sua localização dentro do projeto e se sentir responsável por aquilo e ter autonomia para ter aquela área como sua, sabe? Então, até a gente chegar nesse momento, teve, assim, um conflito ou outro, mas a partir do momento que a gente entendeu que cada um era responsável por uma área e que tinha autonomia para fazer decisão e o que fosse a partir dali, eu acho que o processo correu mais tranquilo. E eu falo até mais por mim, porque eu tenho um perfil um pouco mais controlador, sabe? Mais perfeccionista, que eu acho que vem um pouco da minha formação também e tudo mais. E aprender a abrir mão disso, para mim, também foi um processo. Então, no geral, assim, da convivência, para mim, foi muito tranquilo. E foi muito bom no sentido de aprender e amadurecer também. Abrir um pouco mão do controle, de confiar e de estar 100% seguro do que tá fazendo, sabe? Sensacional. E interessante você trazer isso, porque eu acho que toda relação, seja de trabalho ou não, a gente tem esse momento, né, de aparar as arestas, assim, de entender o papel de cada um, de falar, esse aqui é o meu limite em relação a isso, o meu limite em relação àquilo. E eu acho que para uma sociedade isso também é muito importante, né? Além da confiança e das outras coisas. Sim. Vocês me contaram que vocês são bem complementares ali na atuação da Urbanic, né? Muito. E a Clary falou para mim, assim, quando eu fui fazer o convite para ela falou assim, eu preciso ir sozinha, porque o meu irmão construiu tudo aqui comigo, então acho que ele tem que estar presente também. Eu achei muito legal isso. Porque daí ver que, tipo, realmente foi uma construção ali em conjunto, né? A 4 mãos, assim, muito bacana. Só para complementar, eu ia dizer que foi muito natural, na realidade, porque quando a ideia surgiu, foi dentro do nosso círculo familiar, foi num bate-papo de domingo, pós-almoço. E aí, quando a ideia veio, foi tão natural, assim, eu me apoiar no Paulo, porque eu entendia que era um projeto grande, que na época, hoje eu entendo que eu não tinha nem noção do tamanho que seria. Eu acho que eu não tinha mesmo essa visão. Só que eu sabia que sozinha eu não conseguiria, até porque eu parei de atender em 2022, eu acho, né? Então, assim, eu continuei trabalhando com o desenvolvimento da Urbanic acontecendo, ele também trabalhava. Não tinha como simplesmente parar, pausar a vida para tocar esse projeto, né? Então, eu sabia que sozinha seria humanamente impossível. E não tem como você entrar num projeto desse, tão grande, com uma pessoa que você não tenha plena confiança, né? Então, foi muito natural. Quando a gente viu, a gente já estava junto, fazendo acontecer. E assim, eu acho que a gente aprendeu a se respeitar profissionalmente, porque a gente já tinha tido uma experiência de trabalho na área da construção civil, mas a gente trabalhava em núcleos diferentes, digamos assim, embora fosse a mesma empresa. E aí agora a gente precisou entender como trazer todo o respeito, toda a admiração que a gente tinha como irmãos, né, um pelo outro, mais para dentro do ambiente profissional. E a gente teve ali um alto e baixo ali, mas bem pouco, né, por esse tempo. E estamos aí, graças a Deus, Arrasaram. E, pô, você falou que é um projeto que foi, né, árduo, difícil e tal, porque a gente não é moleza desenvolver um produto, né? Não. Eu não consigo nem imaginar, assim. Quer dizer, eu consigo, mas na prática, eu acho que, como você falou, né, a gente acha que é uma coisa, mas quando vai ver, tem muitos detalhes e muitas coisas envolvidas nisso. E essa fórmula, né, que você desenvolveu, que eu acho que foi a primeira grande ousadia da Urbanic, dentre todas as outras, sem amônia, sem PPD, com ativos naturais, isso sempre foi uma preocupação? Tipo assim, a ideia partiu disso? Não, precisa de um produto assim, e aí, a partir daí que você foi fazer o restante. Elaborar. Sim, não, basicamente, como eu falei, eu acho que quando a gente está dentro do mercado, a gente entende o que pode ser bom e o que vai ser mais do mesmo. Então, não fazia sentido tentar copiar o que já existia, porque é que nem se você for fazer uma reflexão assim, por exemplo, se você entra numa loja de cosmético, numa farmácia hoje em dia, que é uma loja de cosmético, num supermercado, você vê colunas e colunas, gôndolas, enfim, de shampoo, condicionador. E às vezes você nem consegue identificar qual que é a diferença de um para o outro, se faz realmente algum efeito diferente ou não. No nosso segmento, as opções eram bem menores, mas ainda assim, vai ser para ser igual? Que diferença isso vai fazer no mercado? Assim,
A gente veio como a primeira marca brasileira, mas se apoiar no pioneirismo só é muito raso, né? Mas o que você traz de diferente? Então, assim, desde o início era uma preocupação de trazer uma fórmula mais segura, porque como profissional eu já tinha passado por alguns apertos com relação a alergias. E é perto do olho, né? Exatamente. E dentro de casa, né? A nossa mãe também ela é alérgica a PPD. Então, a gente sabia o quanto era incômodo aquilo. E então foi uma preocupação desde o início, de trazer algo melhor do que o mercado oferecia. Sensacional. Então, a gente já começou o quê? Representando, né? Porque, né? A pessoa já começou a primeira marca brasileira aí de produtos de sobrancelha já trazendo todo um diferencial. E você também vocês trouxeram toda essa inovação num mercado que está num crescimento super acelerado, né? Sim. Eu busquei alguns dados, 7% ao ano até 2027. É muita coisa, né? E o segmento de design de sobrancelha, a gente estava até batendo um papinho aqui antes, ele mudou muito, ele cresceu muito. Hoje em dia a gente sabe qual é o profissional que faz a nossa sobrancelha, né? Não é mais uma coisa secundária. E como que vocês enxergam esse cenário hoje e o papel da Urbanic pensando nesse cenário como a primeira marca de produtos de sobrancelha do Brasil? Quer falar um pouquinho? Posso falar? Então, de fato, hoje o mercado de beleza, no geral, cresceu muito, né? Eu acho que as pessoas têm olhado muito mais para até especificidades dentro do mercado da beleza. Por isso, sobrancelhas, o mercado de cílios é um mercado que tem crescido muito também. E cada vez mais buscando a naturalidade. Então, eu acredito que dentro desse cenário, o que a gente enxerga como Urbanic é de agregar e somar cada vez mais produtos e até alguma forma de prestação de serviço que valorize isso cada vez mais e que acompanhe o mercado. Acho que assim como a gente lançou a tintura, que foi um produto que a gente desenvolveu de uma forma respeitosa, a gente também traga e continue seguindo na mesma linha com produtos que também valorizem e também estejam acessíveis para os profissionais, que eu acho que esse é um ponto principal também. Quando a Clá comentou sobre os produtos até então, como somos a primeira marca brasileira, os produtos até então eram de fora, o custo desses produtos são mais elevados, ainda hoje são mais elevados. Os de vocês ou os de fora? Os de fora. Então, assim, quando a gente trouxe a marca também, uma das preocupações foi de ter esse produto de uma forma mais acessível, sabe? Acho que, assim, o mercado da beleza, no geral, ele precisa ter essa acessibilidade, sabe? E essa acessibilidade precisa chegar para o público final também. A gente entende que é muito mais baratos, não sei nem se essa seria a palavra correta, mas você valorizar o que já é seu por natureza, que é a beleza natural, do que você recorrer a procedimentos estéticos. Nada contra nenhum procedimento estéticos. Inclusive, tem amigos que praticam. mas é muito mais acessível você trabalhar a beleza natural e a aceitação, porque isso vem um pouco do alto amor, de trabalhar a aceitação pessoal, a autoestima, enfim. Eu acho que a gente tenta caminhar dentro dessa ideia, assim, de trazer produtos que agreguem ao profissional, porque hoje o nosso carro forte é o profissional, e que esse profissional consiga levar essa valorização de amor próprio e de autoestima para o cliente final de uma forma acessível. Perfeito. E quando a gente pensa no posicionamento da Urbanic, o que vocês trazem como posicionamento da marca? Olha, eu acho que alguns pontos, assim. Eu acho que a questão de qualidade, né, de alta performance, é muito importante para a gente entender que a gente está entregando mais do que o mercado tinha. E entregando com muita responsabilidade, né? A gente falou aqui da construção da marca, foram 2 anos desenvolvendo. Essa semana a gente teve um lançamento de um produto e foram, sei lá, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Tem produto que já está há mais de 1 ano em desenvolvimento. Demora muito, né? Exato. Então, diferente do que às vezes as pessoas pensam que você chega numa indústria e aí você escolhe um produto de portfólio, coloca a tua marca e lança, a Urbanic realmente não faz isso, porque não faz sentido para nós. Então, eu acho que esse posicionamento de entregar produto de qualidade real para o mercado é um dos nossos
principais pontos, assim, de importância que a gente não abre mão. Não, e vocês agregam isso com a questão do produto natural, mais natural, e com preço, né? Sim. Então, assim, é muita exato. coisa. Se a gente for para coisa. pensar, é muita coisa, né? E eu falo muito que o posicionamento, ele tem muito a ver com o modelo de negócio também, né? Então, acho que dentro daquilo que vocês que você sentia falta no mercado, por exemplo, que é o produto natural, e ao mesmo tempo entender ali da realidade daquela profissional, que ela não tem ela tem uma boa margem de lucro, só que ela tem um limite de faturamento ali por ela estar atuando. Sim. Muitas vezes atua de forma independente, né? Sozinha, não tem ali outros serviços que ela agrega na vida dela. Eu não sei se eu tô viajando, mas é o que eu enxergo, Não, faz assim. sentido. Sim. Né? Então, dentro do modelo de negócios de vocês, trazer algo que fosse acessível para que vocês pudessem vender mais, né, para essa pessoa, beneficiá-las no sentido de qualidade e ao mesmo tempo de ter um produto nacional competitivo ali, né? Então, E faz de muito potencializar resultado também, né? Porque, querendo ou não, é o que a gente fala até para as profissionais. É que eu acho que a gente vive um momento de rede social, assim, que às vezes estafa um pouco, sabe? Tipo, né? Como? E aí eu acho que as pessoas se Concordo. travam muito na idealização de sucesso. Mas o que eu geralmente converso com os profissionais e falo é que sucesso, por exemplo, para quem presta serviço, é quando seu cliente volta. Não é um status em rede social, não é uma foto, não é uma bolsa. É quando seu cliente retorna, ele garante seu sucesso. Então, não somos nós, enquanto marca, não é uma curtida no Instagram. É o cliente. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, se a gente consegue desenvolver um produto que entrega um resultado de melhor qualidade, automaticamente a gente também potencializa o sucesso dessa profissional, porque o cliente com certeza vai ficar muito satisfeito com o resultado. Então, eu acho que essa cadeia que é uma cadeia saudável, sabe? Que ela tem que continuar sendo alimentada. Sensacional isso que você trouxe. E eu sempre falo que sucesso é uma coisa muito relativa, né? Sim. Então, o que é sucesso pra você? Para você pode ser sucesso completamente diferente do que é pra mim. Sim. Esses dias eu tava conversando com algumas pessoas e aí uma profissional falou para mim, mostrou uma bolsa, né, na internet. Ela falou assim, não, essa bolsa aqui é o que me estimula a fazer Reels no Instagram, porque eu tenho vontade de conquistar ali essa bolsa, né? E é uma coisa que para mim não faz sentido, né? Eu sou uma pessoa muito mais ligada a experiências do que a necessariamente coisas. Sim. Então, para mim, faz muito mais sentido, os meus desejos estão muito mais ligados a essas experiências e a transformações. A outra pessoa que estava na sala, para ela, não faz sentido nem o meu e nem o dessa moça. Ela quer Totalmente ter diferente. autoridade. E, tipo assim, o que é ter autoridade? Tipo, é ser a primeira opção pra dentro daquele nicho dela, que é o que você falou, às vezes, do status, muitos seguidores, de ser uma pessoa conhecida. Então, olha como o conceito de sucesso, ele é muito divergente. relativo, né? Sim. E às vezes a gente fica se sentindo um bosta, mesmo sabendo mesmo sabendo o que é sucesso pra gente, porque a gente tá o tempo todo sendo inundado com uma receita de sucesso Sim. ventilada ali o tempo todo na nossa cabeça. Então, muito interessante isso que você trouxe. Não, e tem um outro ponto também que eu sempre costumo falar, que é, por exemplo, assim, eu acho que a gente fica tão bitolado em rede social, e a gente sabe que tem muita prestação de serviço que não se vende por rede social, Sim. se vende por boca a boca, se vende por indicação. Prospecção ativa, às E vezes as também. pessoas se cobram de estar em rede social. Então, eu acho que, assim, talvez seja o ponto de talvez parar, respirar, olhar um pouco onde está seu público-alvo e atingir da forma correta. Não ficar Sim. bitolado em fazer algo que não é natural para você e que não vai te dar retorno. Inclusive, eu sei que a Urbanic começou com uma estratégia que não foi 100% focada ali nas redes sociais, né? Para vocês crescerem dentro do mercado e fazerem com que a marca ficasse conhecida entre os profissionais. Sim. Né? Então, vocês querem contar um pouquinho? Eu ia ter essa pergunta depois, mas eu acho que o Já gancho, deu o ele foi gancho. bom. Já trouxe. Olha, a Urbanic, ela começou, claro, com uma rede social ativa, mas eu vejo que à medida que a marca começou ali, em poucos meses, uns 6 meses, começaram as possibilidades de participação em eventos. Posso abrir um parênteses? Pode. Porque, na verdade, a nossa primeira estratégia, ela de fato aconteceu de uma forma muito orgânica e no sentido de preocupação daquilo que a gente estava desenvolvendo, que foi quando a gente começou a mandar os press kits. A gente, sim. tipo, selecionou umas 100 profissionais que a gente acompanhou nas redes e tudo mais, entrou em contato e mandou um press kit com os produtos, todos os produtos que a gente tinha de portfólio, para os profissionais testarem e darem um feedback para a gente relacionado aos produtos. Porque não fazia sentido, por exemplo,
a gente lançar algo que só a gente acreditasse, ele teria que ser consolidado. Então, uma forma de consolidação seriam as profissionais que a gente acompanhou, não tenho respeito, acompanhava o trabalho, gostava do trabalho e recebesse um feedback sobre aquele produto que a gente estava desenvolvendo e estava colocando no mercado também. Vocês eram um pré-lançamento ali, então, né? É, como se fosse um pré-lançamento, porque não fazia sentido. O sonho não dá para sonhar sozinho, de certa forma, né? Então ele tinha que ser... Vou te pedir uma gentileza. Explica pra galera, pode até olhar pra câmera se você quiser, no caso essa aqui, o que é um press kit? Porque pode ter gente que não sabe. Perfeito. O press kit, ele é um kit, como o nome diz, mas com os produtos todos que a gente tem de portfólio. Então, por exemplo, assim, a gente fez um envio de todos os produtos que a gente tinha disponível ali no lançamento para que as profissionais recebessem e pudessem testar aqueles produtos, dar um feedback, ver, pegar na mão, ter a experiência, enfim. Porque a gente pensou muito em experiência também, desde o envio, a nossa caixinha, a forma que se abre a caixa é uma forma diferente. A gente alterou, mas na primeira já era diferente. Então, assim, tudo foi muito pensado, sabe? Só que tinha que fazer sentido para outras pessoas também, não só para a gente. E como é que foram esses feedbacks e como que vocês usaram isso a favor da marca? Aham. Então, na realidade, quando a gente enviou esses press kits, né, a gente até se comunicava com esses profissionais e falava assim, olha, o intuito desse press kit, desse envio, não é exatamente publicidade, né, não sinta-se obrigado a postar que você recebeu e tudo mais. Pra gente é muito importante que você teste e que você dê os feedbacks para nós, né. E assim, foram feedbacks maravilhosos, tiveram ali alguns feedbacks no sentido de melhorias. Que é maravilhoso para vocês também. Exato, que não era de formulação, não era do produto especificamente, mas de embalagem. E a gente colheu ali esses feedbacks e falou, bom, assim que possível a gente vai ajustando, né, esses pontos que foram coletados. Mas o mais importante é que o produto em si, que é o que mais importa aqui, está validado. Porque, assim... Foram feedbacks maravilhosos, né, que a gente recebeu na época. E aí, essas profissionais, assim, voluntariamente começaram a postar e isso começou a gerar uma certa movimentação. Então, essa primeira ação não foi uma ação estratégica. De marketing, foi uma ação de relacionamento e de cocriação, assim, né? Exato. Só que ela resultou muito em marketing. Muito bom. E olha que interessante isso que eles estão trazendo, né? Normalmente, as marcas enviam press kits para formadores de opinião. Uhum. Só que muitas vezes o formador de opinião é o seu cliente, né? E no caso, a opinião que vocês precisavam é a opinião relacionada ao produto. Sim. Já que era uma fórmula nova, já que era o primeiro produto nacional, né? Uhum. Então, ter a validação desses formadores de opinião, que eram esses profissionais, era fundamental para a marca naquele momento. Sim. Então, era uma ação de relacionamento, uma relação ali para cocriar o produto, para validar o produto, e que acabou se tornando uma ação de marketing. E a gente vê várias marcas fazendo essa questão, né? Boca Rosa faz super, de enviar press kit ali pros formadores de opinião na área dela, no caso, né? Uhum. Como vocês começaram ali com as designers de sobrancelha, né? Uhum. Então, elas eram as formadoras de opinião de vocês, né? Sim. Muito bom. E também é algo que a gente pode aplicar no nosso negócio também, né? Pô, você vai lançar um produto, você vai lançar um serviço, por que não fazer um pré-lançamento, ou fazer, levar aquilo ali para algumas pessoas que são chave? Acho que as pessoas se sentem lisonjeadas também, né? Sim. Nossa, a primeira marca de sobrancelha brasileira, ela tá me acompanhando. Sim. Né? Acho que fica uma coisa também ali daquela gratidão ali, né? Então, não à toa, né? A gente pode dizer que praticamente 100% dessas profissionais que a gente enviou, né, esse kit lá atrás, são amigas ou parceiras nossas até hoje. Porque realmente se identificaram com a marca, se identificaram com o produto, se identificaram com a gente também. Com os valores também, que eu acho que é um ponto bastante importante. Sim, e seguem trabalhando com a marca e eventualmente divulgam ali espontaneamente. Então, foi um movimento muito legal e deu um resultado muito bacana. Excelente. E aí, além disso, você estava contando também que uma outra estratégia que vocês fizeram, que não está diretamente ligada ao digital, foram os eventos. Sim, exatamente. Eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, né, da marca. A marca começou a ganhar ali um
um espaço, uma proporção, e alguns convites começaram a surgir para que a gente estivesse presencialmente em eventos. Eu confesso que, como profissional da área, eu sabia que tinham eventos, mas eu não tinha noção de quantos eventos tinham. E aí, com a Urbanic, a gente começou a receber muito convite. Então, assim, evento em Natal, vou, evento em Recife, vou, evento no interior de São Paulo, Sorocaba, enfim, tudo quanto é lugar, Rio de Janeiro, a gente andou para cima e para baixo. Conheci o Brasil. Foi bem cansativo, para falar a verdade, mas foi muito legal, porque quando a marca estava nesse evento, independente do tamanho do evento, as pessoas, elas conseguiam entender que existem pessoas, de fato, por trás daquela marca. E elas conseguiam conhecer e enxergar que, não é uma pessoa, não é um fake, assim, digamos, que está ali no Instagram e aqui é outra pessoa. Não, é a mesma e é uma pessoa comum, é uma pessoa normal que trabalha, que está aqui fazendo a correria dela. Que faz sobrancelha. Exatamente, que também é profissional, que eu posso me apoiar para tirar uma dúvida. Inclusive, isso também foi um grande diferencial, assim, de várias parceiras que a gente tem hoje. Falam, olha, o que me conquistou de fato foi saber que foi criada por alguém que trabalhava com o meu trabalho e que eu poderia tirar uma dúvida, que eu teria acesso. E então, assim, esse corpo a corpo, digamos assim, dos eventos, foi muito, muito, muito importante mesmo para que os profissionais pudessem conhecer a Urbanic por trás da rede, né? Gerou conexão, então, sim, né? Sim. Eu vou até ressaltar, porque, assim, os eventos para nós foi muito importante. Mas eles vieram acompanhados também de uma evolução performática, assim, vou colocar dessa forma, da própria Clá, porque nós nunca fomos pessoas, assim, de estar na frente dos holofotes e se sentir confortável com isso. E eu lembro, eu sempre fui mais de bastidor, ela acabou ficando mais na apresentação de palco, exatamente por ser profissional e por ter essa ligação ali com quem estava ouvindo, que a gente entendeu que era algo muito importante. Então, assim, do primeiro evento, que foi quando a gente se apresentou e tal, eu lembro como ela era no palco, que era extremamente mais tímida, assim, mais ali, uma voz meio embargada e tal. E hoje é totalmente diferente, sabe? Tipo assim, por mais que ela tenha a timidez e tudo mais, mas a forma que ela lida também com isso hoje é muito diferente. E é necessário que isso aconteça. Então, assim, também entender que isso também é um processo. Ai, super legal você trazer isso, porque eu vejo que tantas pessoas ainda têm receio dessa questão da exposição, de alguma maneira, né? De ser a cara da marca, ou de se expor. Você estava se expondo ali no off também, né? E tal. E é legal você trazer a sua experiência também pra gente, né? Como é que foi esse processo pra você? Olha, não foi um processo, assim, super fácil, não. Eu simplesmente caí no palco, né, no sentido de me botaram lá. Não era exatamente onde eu queria estar, digamos assim. Eu sabia que eu precisava estar lá, mas eu não sou, assim, uma pessoa mega extrovertida, falastrona e tudo mais. Então, a timidez foi algo que precisou ser muito trabalhado. Inclusive, quando a Urbanic começou, se eu pegar lá o Instagram lá atrás, praticamente não tinha tanto o meu rosto. Por quê? Porque eu falava que eu não queria ser a cara da marca. Raro, mas acontece sempre. E fica também de dica, né? Às vezes para você que está começando com um novo negócio e, não, eu não quero ser a cara da marca. Tudo bem, pode ser que você consiga ir por um outro caminho. Mas é normal que que a marca precise ter, não precisa ser uma cara específica, mas tem que ter pessoas por trás, tem que ter uma humanização. E o próprio Instagram também me cobrava um pouco de colocar minha carinha lá, e a nossa estrategista digital falava, Clá, vamos abrir canal no YouTube, tem que trazer conteúdo lá também. E eu falava, tá, a gente vai, e ia empurrando. E aí chegou uma hora que não dava mais para empurrar, e aí foi quando eu falei, beleza, vamos começar. É difícil começar, mas aí depois que começa, fica um pouco mais leve, né? Não é tão aquele peso de, ai meu Deus, uma câmera, que medo. Então, tudo é realmente prática, de se colocar em situações que talvez não sejam tão confortáveis assim,
E ir atrás também do que você sente que você precisa, né? Por exemplo, assim, eu comecei a ter mais oportunidades de palco no sentido de palestra e não no sentido apenas de ter 5 minutos de exposição da marca. Então, eu fui atrás de uma mentora que me auxiliasse a ter uma comunicação melhor no palco, a como me colocar ali melhor, tom de voz. Eu sou uma pessoa que fala mais baixo. Então, a gente precisa ir se preparando para o que o negócio vai pedindo. Porque não adianta o negócio crescer e a gente querer ficar ali escondidinha. Exato. Alguém tinha que aparecer, né? Aí, como você era profissional, você ficou com essa parte, entendeu? Exatamente. Posso considerar também que a lata é mais bonita. Sobrou pra mim. Sobrou pra você. E você falou sobre a questão dos vídeos no YouTube e tal, né? E como uma marca, primeira marca de... Vou repetir muito isso, que eu acho muito chique. E eu sempre falo que Taubaté, gente, não exporta só meme. Não. Né? Assim, a gente exporta muito a gente meme. tem memes maravilhosos, mas tem muita coisa olha, muito boa. marcas maravilhosas. Tem. Ó, Café Conceito já veio aqui. The a The Candle. Candle, vocês, entendeu? De Taubaté pro mundo, sabe? Tem muita coisa boa aqui também. Então, pois é. Então, vamos repetir novamente, né? Como a primeira marca de produto de sobrancelha do Brasil, tintura de sobrancelha do Brasil, uma coisa também que eu imagino que tenha sido um desafio era educar esse público em relação a uma formulação natural, a forma como você vai utilizar esse produto, como que manipula, como é que, né? E eu sei que é um pilar de vocês, né? Então, conta pra gente como que foi essa estratégia voltada para a educação dessas profissionais e como isso contribuiu com a marca. Sim. Era até o que a gente estava falando, né? Esses dias, assim. De nada adianta você vender se o consumidor, né, que no nosso caso é o profissional, não conseguir utilizar o produto. Porque ele vai simplesmente falar, não presta. Ou então vai deixar de lado, vai jogar fora, vai ficar encostado. E aí ele não volta a consumir o seu produto, ele não volta a comprar, né, de você. A gente não se considera uma empresa 100% vendedora. Porque eu acho que quando você gosta do que você faz, quando você acredita naquilo, você vende sem querer, né? Óbvio que a gente precisa vender porque somos uma empresa de produtos. Mas quando você ensina, né, no nosso caso é o profissional, ele automaticamente vai querer ter acesso, vai querer consumir esse produto, porque ele entende que tem alguém ali para dar uma mão para ele. Ele não está sozinho ali perdido, porque, por exemplo, com as outras marcas que eu tive experiência, eu nunca consegui tirar uma dúvida sobre um produto, sobre uma formulação, sobre uma forma de aplicação. Era marca de fora, né? Exato. Então, assim, não tinha essa troca. Então, se eu não fosse curiosa o suficiente para tentar aprender por mim mesma, talvez eu tivesse desistido. E não era o que a gente queria que acontecesse aqui, né, com a Urbanic, que os profissionais aprendam a trabalhar, até mesmo porque a gente entende que as pessoas ainda utilizam muito pouco a coloração perto das possibilidades que ela oferece, e acabam lucrando também, faturando menos do que é possível. Então, quanto mais a gente ensina, mais a pessoa vai ter possibilidades de utilizar o nosso produto com segurança, com consciência, sabendo o que vai entregar com intenção. E mais clientes ela vai conseguir captar. Círculo virtuoso, né? Sim. E esses conteúdos educativos, eles são vendidos ou eles são oferecidos de forma gratuita para os profissionais? De forma gratuita. Que legal. Sim, a gente tem, né, tanto lá no nosso Instagram, conteúdos, obviamente, no Instagram mais rápidos, e o YouTube tem ali uns conteúdos, mesmo um pouco mais completos e densos, assim, ainda são conteúdos rápidos, porque a gente entende que nem sempre a pessoa vai poder sentar ali para ficar 1 hora assistindo um vídeo. Então, se ela assiste um vídeo de 10, 15 minutos e aquilo já faz a diferença, ela já aprende, ela já põe em prática e a coisa já fica mais fácil de acontecer. Muito interessante. Então, essa questão educativa também faz parte da estratégia de relacionamento, né, com a marca. Sim. E eu acho que cria aquele gatilho de reciprocidade, sabe? Igual quando você vai, já foram no mercado municipal? Sim. O povo te dá 60 frutas pra você experimentar. Aí depois vem a facada, né? Você fala, cara... Você sente mal de não comprar nada, né? Você fala, meu Deus, nossa, eu tenho que comprar alguma coisa. Preciso comprar alguma coisa, ele foi tão legal comigo, ele deu tanta câmara com morango, né? Isso é total experiência, né?
Total gatilho da reciprocidade, né? Que é igual quando você vai dar uma dica pra pessoa, fala assim, nossa, como que agora eu não vou comprar a tintura dela, gente? E isso funciona, Sim. né? Eu acho que é um dos melhores gatilhos, que é aquela coisa de você oferecer algo e Mas vou te ser falar- interessante, né? Mas vou te falar que não é estratégico, tá? Tipo, ele acaba sendo mais genuíno do que estratégico. Assim, Porque- é gatilho, mas começou de uma forma genuína mesmo. Sim, exato. Porque também tem o ponto de que até a gente como consumidor, a gente, na verdade, só consegue dar valor para aquilo que a gente entende. Então, assim, só valeria, por exemplo, o nosso produto ele passa a ter valor para o profissional quando ele entende a potencialidade do produto. Então, o educativo vem como uma forma de também gerar valor para a marca e gerar valor para o produto. Então, é uma via de vários sentidos aí, que potencializa várias coisas aí. Muito bom. E uma outra coisa que dentro que eu vi na Urbanic, dentro da estratégia de vocês, que eu queria que vocês contassem um pouquinho mais pra gente, é essa questão da comunidade. Vocês têm uma comunidade forte, né? Sim. Isso é devido a essas duas estratégias? Teve mais alguma coisa diferente que vocês fizeram para construção dessa comunidade? Então, a gente, hoje, na verdade, a gente trabalha com algumas parceiras, né? A gente tem umas parcerias, tem cerca de umas 100 parceiras Umas por aí, né? 100 pessoas, né? São profissionais que trabalham hoje com a marca. Na verdade, as parcerias aconteceram por uma forma de consolidação também da marca, sabe? No sentido de que só nós ali fazendo uma criação de conteúdo é muita coisa para pouco braço. A gente precisa também que o produto seja validado no mercado, socialmente. E é interessante a gente ter essas pessoas que somam. A gente fala que a Urbanic não são só 2 ou 4 mãos. Elas são várias mãos, porque na verdade ela está na mão de vários profissionais. Verdade. Então, assim, a gente entendeu que precisava ter esse caminho e precisava construir esses relacionamentos, assim, sabe? Então, a parceria, ela apareceu nesse momento de validar o produto no mercado, que era uma validação. Então, aos poucos, as pessoas passavam a ver o produto na bancada de outros profissionais, o que despertava um certo né? interesse, desejo, enfim, aprender a trabalhar com aquilo também. E foram relações que a gente foi criando e que foi se consolidando. Hoje a gente tem essa relação de parceria. Eu falo para as meninas que o objetivo delas não é vender produto, porque quem tem que vender produto somos nós, a marca. O objetivo delas é, tipo, entregar resultados. Então, a gente tenta cada vez mais somar e entregar coisas positivas, assim, para o trabalho dessas parceiras. No sentido de potencializar, no sentido de levar algo educativo, no sentido de criar conexões entre elas também, porque quanto mais os profissionais estão unidos, mais o mercado cresce. Então, a gente consegue criar essa comunidade que, de alguma forma, também vai se desenvolvendo e vai aperfeiçoando o mercado, que era o que a gente estava falando, né? E uma coisa que o Paulo falou aqui, que é bem interessante quando a gente pensa em estratégia de comunidade, quando você cria uma comunidade forte, aí eles têm vários ingredientes para fazer isso, né? Presencial em eventos, os conteúdos educativos, o fato das pessoas poderem tirar dúvidas e terem contato direto com pessoas dentro da marca. Então, tudo isso cria um senso de identidade e pertencimento muito forte. Logo, essa base que está inserida dentro desse mercado, acaba divulgando a marca. Então, acaba atraindo o público certo para a marca. Por quê? Se eu sou parceira deles, né, eu vou falar, nossa, a Urbanic é maravilhosa, pode contratar, pode comprar, etc. Eu tô amando, tá? Nossa, minha margem melhorou, eles me ajudam muito. Então, a própria profissional da beleza, né, acaba divulgando o serviço de vocês. E aí você acaba crescendo de forma mais exponencial. Perfeito. Gerir uma comunidade demanda muita energia, né? Mas é uma estratégia muito interessante para que você, de fato, com o tempo, vá se tornando a primeira opção, ou talvez até a única opção na mente das pessoas. Perfeito. Sim. E eu acho que atrelado a isso também, uma das coisas que pra gente contabilizou muito num momento de decisão entre parcerias, foi entender os valores das profissionais também. Então, por exemplo, assim, a gente passou a fazer parcerias com quem de alguma forma já tinha tido um contato com o produto. Então,
a gente até brincava que a escolha da parceria não partia da gente, partia do profissional, porque ele escolheu, começou a utilizar a marca, a gente acompanhou, gostou do profissional, do posicionamento. Vou ser bem sincero em te falar que muitos a maioria a gente não olhava número de seguidores, não olhava nada, era pela conexão que a gente vinha criando com o profissional. E aí, a partir disso, eu acho que isso também foi um ponto bastante importante para essa comunidade ser da forma que ela é hoje, que é uma comunidade super legal, funciona super bem, a gente confia muito nos profissionais que a gente tem hoje de parceria, mas é porque eu acho que isso foi se desenvolvendo de uma forma muito positiva, sabe? Muito bacana. E quando você fala parceria, são parcerias pagas, né? Igual, por exemplo, as marcas contratam as blogueiras. E vocês contratam ali para parcerias pagas, publis, as profissionais de beleza. Na verdade não são pagas, tá? Não são publis? Não. Mas divulgam de felizes Na ali. verdade, a nossa relação de parceria, por exemplo, assim, as meninas, as parceiras, elas têm um benefício de compra, por exemplo, assim, dos produtos. Quando são utilizados cupons das pessoas, isso reverte para elas de uma forma de crédito também, enfim. Mas não existe obrigatoriedade de postagem, não existe obrigatoriedade, tipo, de um post no feed, tanto nos stories. Porque esse é um outro ponto que a gente acredita também, que quando ele acontece de forma orgânica, ele se vende muito melhor do que uma forma, tipo, manipulada. Muito interessante. Então, assim, elas são como se fossem embaixadoras mesmo da marca, né? No Perfeito. sentido de como se fossem clientes VIPs, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, elas têm ganhos extras, caso elas tragam Sim, pessoas ali pra perfeito. comprar na marca. Aham. Sim. Entendi, porque quando você falou parceriza, eu falei, será que é tipo blogueira? Tipo publi? Não, né? Aí, por exemplo, assim, lógico, quando a gente vai para eventos, aí tem demonstração, aí a gente chama essas profissionais para demonstrar. Então, assim, é uma relação legal, porque a gente também consegue abrir espaço para elas se apresentarem, sabe? Também consegue abrir oportunidades para elas se mostrarem para outras pessoas, sabe? Eventualmente algum evento que a gente é convidado como marca, se tem espaço de palco, a gente consegue convidar alguma parceira, algum parceiro para ter esse momento de palco e palestrar. Então é uma troca muito legal. E pela forma como a gente faz, ela acaba sendo muito leve. Então flui, sabe? Genuinamente, é uma troca muito boa, a gente tem uma amizade mesmo com Muito os bacana. profissionais. Vocês valorizam quem valoriza vocês, né? Sim. Muito isso, legal, muito adorei. isso. Adorei, gostei. Então, a gente falou aqui, né? Recapitulando, que a gente foi misturando aqui. Os assuntos. Então, a gente falou sobre a questão do conteúdo educativo, né? Sobre a construção de comunidade, a presença em eventos. Até agora a gente não fala de Instagram, viu, gente? Por isso que eu falo, marketing não é só rede social, né? Sim. E vocês também começaram a fazer eventos próprios. Da onde Sim, veio esse perfeito. insight, né? E como que foi isso? Como que essa estratégia funcionou aí pra vocês? Aconteceu. Ele tá pensando agora assim, como é que ela sabe disso? Não, porque eu dei risada, porque na verdade, assim, eu acho que o evento próprio, ele aconteceu de uma forma que jogou a gente ali dentro, assim, porque a gente, por ter participado de vários eventos, chega um momento que as próprias parceiras, as pessoas cobram um pouco nesse sentido de ter algo próprio da marca, sabe? E aí, eventualmente, uma parceira ou outra também trabalhava com o evento e isso acabou acontecendo, porque a gente, nessa de patrocinar, acabava participando, estando presente e tal. E aí, o evento próprio veio sendo desenhado dessas experiências, assim, sabe? E aí, ele começou, a primeira ideia do evento veio em Recife, né? Com as meninas. Que aí foi a oficina Urbanic, que de fato vai falar sobre tintura na aplicação de vários procedimentos. É uma oficina mais imersiva, tem experiência prática e tal. É bem interessante. E aí depois, aos poucos, ela foi tomando esse corpo, mas eu acho que veio de uma necessidade externa e a gente falou, cara, tem que criar um braço pra isso agora. Vamos ter que fazer agora. Vamos ter que fazer. Não, e também, pela nossa experiência nos eventos, pelos bate-papos que a gente tinha com esses clientes, né? Porque os nossos profissionais, a gente já sabe, os parceiros, as parceiras, que eles usam a tintura em mais de um procedimento, né? Eu sempre falo, se o profissional está usando tintura só para cobrir fio branco, ele está perdendo tempo, está perdendo dinheiro e está perdendo de captar clientes novos, né? Ou de aumentar o ticket de trabalho. Então, o ticket de atendimento. Então, veio de uma necessidade de trazer um evento onde a pessoa entenda todas as possibilidades que ela tem de colocar a tintura
e de faturar mais com a tintura, né? Às vezes eu sinto que alguns profissionais colocam na mesma balança uma tintura capilar, né, um cabeleireiro, com uma tintura de sobrancelha, e aí elas têm muito medo de utilizar. Porque a rena, por exemplo, não gostei, passa ali um removedor, lava, saiu. E a tintura não é assim. Então eu vejo que existe muito receio com relação à colorimetria, formas de aplicação, tempo de ação, que cor que eu, né, com colorimetria, que cor que eu uso, cobrir fio branco, não consigo. Então existiam muitas dúvidas que só em um dia específico para coloração a gente conseguiria sanar, sabe? Conseguiria colocar tudo na mesa. E aí surgiu disso, de trazer esse conhecimento mais completo para que a profissional passe a utilizar o produto com todo o potencial que ele tem de entrega e não superficialmente. Então isso acabava sendo uma objeção, né? Uhum. E o que a gente tira disso que eles falaram aqui? Sobre a importância, em primeiro lugar, da gente ouvir, a gente está próximo do nosso cliente, da gente ouvir quais são os problemas que esse cliente tem, de fato, né, e como que a gente pode solucionar através do produto, do serviço, enfim, e mais do que isso, resolver essa questão, né, tipo assim, aproveitar, olha, o cliente está me pedindo, Sim. faz sentido para a marca, para onde eu quero chegar, então bora fazer, né, que foi o que você falou, gente, foi obrigada a fazer o evento, porque as clientes pediram. E complemento educacional também, né? Super. O que a gente tinha de educacional ou apenas online, ele passa a ser uma experiência também física e imersiva, que também super complementa. E fortalece a conexão, né? Porque quando a gente vai num evento, a gente encontra público que tá no evento por vários assuntos. Aí tá pela palestrante, tá pela marca X ou Y que vai estar com stand. E quando você faz um evento da marca, a pessoa, né, o profissional vai lá para encontrar com a marca. Ele não vai lá por qualquer outro motivo que não seja querer aprender sobre o produto. Então, até a energia, assim, do evento, a troca é muito diferente. Porque a pessoa tá ali muito feliz de conhecer a Urbanic, de estar com a Urbanic. E o foco é todo em vocês, né? Não tem essa dispersão ali também, né? Sim, é muito legal. Sensacional. E hoje, pensando em marketing, né? Quantos % do faturamento a empresa investe em marketing? Como que é a estrutura? É interna, é externa, é híbrida? Olha, em percentual, eu vou te falar que deve estar entre uns 13% e 14%, mais ou menos, que a gente que faz gostoso de ouvir investimento isso, gente. Olha, viu? 13, 14. Mas isso eu considero eventos também, tá? Sim, mas tá dentro da estratégia, Tá dentro né? De da comunicação, marketing, relacionamento. Perfeito. E hoje a gente basicamente trabalha tanto interno quanto externo. A gente tem prestadores de serviço que vão atuar aí, que é, por exemplo, a estrategista de rede social. A gente tem uma assessoria para tráfego também, porque a gente também trabalha tráfego. A gente tem um designer interno que faz ali os criativos, que faz a parte de gravação. Então ela tá bem misturada aí entre colaboradores. Eu gosto muito dessa estrutura, inclusive, de trazer um profissional mais operacional para dentro de casa, porque aí ele tá ali no dia a dia para poder captar ali a essência da marca nesse sentido, e trazer um profissional externo para trazer a estratégia, o olhar de fora para a marca, e porque nem sempre a gente consegue ter um time inteiro sênior dentro da empresa, né? Não, às vezes, em muitos momentos, isso não faz sentido. Exato. Né? E eu também acho que quando é 100% interno, você perde o olhar de fora sobre o seu negócio também. Então, eu adoro essa estrutura. Então, e a gente gosta e funciona super bem. A ideia do designer ser interno é exatamente por isso, porque a gente sentia, e quando eu falo interno, até é de ser presencial, porque precisa estar na atmosfera do que a gente está vivendo ali, entender quais são os nossos sensos estéticos, o que pra gente é importante, o que pra gente não é importante, então isso pra gente é muito importante, a pessoa entender e conseguir transmitir o que a essência da marca de fato quer transmitir. E a estrategista, por exemplo, de redes sociais, que é a Mayara, ela tá de forma externa e é excelente porque ela visualiza o cenário como um todo. Então, e próximo ao mesmo tempo. E próximo ao mesmo tempo. Ela tá com a gente há bastante tempo, então ela entende os nossos valores, entende a marca, de fato, e ao mesmo tempo tá estudando o mercado. Então, muita coisa que a gente aplica dentro da Urbanic de experiências que a gente vê, tipo, em outras marcas que não estão nem relacionadas à beleza, por exemplo. Outras áreas, né? Outras áreas, e a gente traz para dentro da Urbanic. A gente tem muito disso na realidade, né? Junto com a Maia, a gente gosta de olhar
para outros segmentos, para trazer realmente uma comunicação nova, algo diferente, nada de só fazer trend, só o que está batido, não. Um conteúdo legal num setor nada a ver com o nosso. Legal, vamos adaptar para o nosso. E aí traz bastante autenticidade, assim, pro perfil. Esse é o princípio da inovação, né? E o princípio do ponto estratégico também, né? Porque a ideia aqui é exatamente essa. Tem outras marcas de tintura de sobrancelha? Assistindo a gente, muito provavelmente não, né? Porque vocês são ali as primeiras do Brasil. Mas olha quanta coisa que a gente consegue aproveitar para outros nichos da estratégia que vocês trouxeram aqui. Isso é fantástico, porque às vezes você fala assim, nossa, esse vídeo aqui, sei lá, de água mineral. Ele é um vídeo bom, ele é muito... O que tem de bom nesse vídeo, né? É a estética, sim, é o timing dele, é a trilha. O que funcionou aqui, né? Olha, então isso é muito legal. Posso falar uma coisa, talvez você vai dar risada, enfim. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, mas eu falo que a gente tem que observar, tem que aprender a observar. E eu coloco, por exemplo, sempre o caso da Anitta, por exemplo. Não sou fã, mas eu acho que, tipo, o marketing dela e a estratégia dela é assim... Um case de sucesso. Perfeito. A estratégia das collabs, por exemplo, são as parcerias que a gente tem, que a gente aplica, que são uma forma de propagar o seu produto, tipo, para públicos que você não consegue atingir sozinho, sim, ou de uma forma tão rápida. Todo esse desenvolvimento que ela faz em relação, tipo, à própria carreira, eu acho que isso é super replicável em qualquer área. A gente tem que saber adaptar as estratégias. Então, eu acho que quando você parte para empreender, o empreendedor, ele tem que ser observador. E aí ele tem que entender aonde ele se encontra dentro daquilo que ele observa. E aí trazer, adaptar e testar, porque tudo também é muito teste. Não dá pra você... nem tudo que você vai testar vai dar certo, e nem tudo que você vai testar dá errado. Só que entender o que funciona pra você e o que não funciona. Excelente exemplo. Eu também admiro muito a carreira da Anitta. Acho que ela foi muito genial em muitos pontos. Foi perfeita. As collabs, então, foi como ela chegou sim, fora do Brasil, né? Sim. As primeiras collabs não tinham nada a ver com o que ela fazia. Eram públicos totalmente diferentes, só que foi uma forma de atingir públicos diferentes pra trazer pra dentro do cenário dela. E deu certo. Exatamente. Então, benchmarking, gente, que é esse... vou observar isso aqui, vou pegar isso aqui dessa marca, isso aqui dessa marca. Mas, óbvio, uma coisa que a Clary falou muito bem aqui é de que forma eu adapto isso pra minha essência, pra minha comunicação e deixo isso com a minha cara. Então, brilharam. E qual estratégia traz mais retorno para vocês hoje? Assim, dentre esses investimentos que vocês fazem, eventos, comunidade, é óbvio, né? Sempre tem um conjunto. Mas o que de fato traz mais retorno? Olha, eu vou te falar que são análises diferentes, porque na verdade, por exemplo, assim, um evento, a gente não metrifica o evento pelo momento, a gente metrifica pelo retorno a longo prazo. Estar em um evento, ele solidifica a marca a longo prazo. Então, são situações que a gente ainda avalia ainda. Por exemplo, ano passado a gente esteve presente na Beauty Fair, que é um investimento mais alto. Só que ele não gera um retorno rápido. Ele é um retorno de posicionamento de marca. Esse ano a gente está de novo. Então, assim, são situações que a gente se coloca para que o nosso público entenda que a gente também está presente em situações importantes do mercado. Então, isso gera a longo prazo. Hoje, de resposta mais rápida, eu vou te falar que talvez seja o tráfego. O tráfego, a gente trabalha com e-mail marketing também. A gente tem uma recompra, um índice de recompra bem legal também. Maravilhoso. O que é excepcional. Aqui zero, né? Exato. Depois que a pessoa compra de já novo. Conquistei, exato. Mas assim, para novos clientes, o tráfego é o que acaba atingindo e trazendo mais público novo, assim. Muito interessante o que o Paulo falou aqui. Tem algumas estratégias de comunicação, de marketing, que elas não trazem resultados no curto prazo, mas que elas fortalecem a marca. E fortalecimento de marca é construção, né? Exato, então, perfeito. talvez, se você não tivesse começado aí nos eventos lá há muito tempo atrás, hoje você não teria o volume de vendas que você tem, o volume de recompra que você tem, né? E nem teria despertado para novos produtos, para outras coisas ali que são importantes para a marca. O que eu acho que muitas vezes falta no empreendedor? Primeiro, confiar no marketing. Quando o marketing, né, tá bem estruturado ali para poder fazer as coisas.
E entender que nem tudo vai trazer retorno no curto prazo. Quando a gente fala de tráfego, o tráfego ele pode trabalhar para construção de marca, para branding? Pode. Mas ele é uma estratégia muito mais voltada para, de fato, performance. Né? Então, essa é uma estratégia que vale a pena você emitir retorno sobre investimento ali no curto prazo. Quando a gente está falando de, sei lá, colocar um outdoor numa estrada, né, num outro lugar, é uma estratégia de posicionamento, que é o que você está falando assim. Aí, vocês irem para Beauty Fair, beleza, vocês podem ter ali um volume de venda, vocês fazem alguma ação ali para o público, mas o mais importante para vocês é serem vistos, serem lembrados, Exato, é fazerem networking ali com as pessoas, né? Sim. E eu até brinco não, né? Eu falo, na minha empresa, eu sei que se eu mudo alguma coisa no posicionamento, ou em alguma coisa de algum produto, algum serviço, eu começo a comunicar aquilo, o resultado vem em 6 meses. Né? Tipo, ao longo do tempo, conforme foi mudando o meu negócio, eu já sei que ele vai vir. Que o que eu construí hoje em relação a mudanças ali em produto, em serviço, etc., ele vai vir em 6 meses. Mas tem muita gente que quer vir que vem em 2 semanas, em 30 dias, e não funciona assim. É uma construção e outra. Eu acho que a gente fica muito ansioso e tal. A vida do empreendedor, ela é... Não é fácil. É um desafio. Não é fácil, é um desafio diário. Mas são etapas e são processos que não dá pra adiantar. Ou, sabe, tipo, tem que ser vivido no tempo que tem que ser vivido. Quando eu falo em relação a tráfego, por exemplo, a gente não tinha o perfil de trabalhar muito promoções no site, assim, sabe? E aí esse é um ponto legal também, porque eu acho que dentro desse desenvolvimento nosso, como empreendedor, a gente também buscou mentorias de situações que a gente também não sabia como trabalhar. E o e-commerce foi um deles. Então, assim, a mentoria que eu fiz me ajudou a abrir muito a cabeça no sentido de saber trabalhar promoções e como trabalhá-las, sabe? E aí, quando eu falo do tráfego dar o resultado, é porque são nessas ações pontuais, promocionais, eles funcionam muito bem. Porque só pelo perfil que a gente tem no Instagram, ele não vai atingir o público de forma rápida. O tráfego super ajuda nisso. E é um ponto muito positivo. Então, assim, teve campanhas que a gente fez que durante a campanha, por exemplo, cerca de 45% das vendas foram feitas para novos clientes, pessoas que nunca tinham tido contato com a marca. O que é super interessante. É um retorno rápido? É um retorno rápido. Só que ele só faz sentido se o retorno a longo prazo também for pensado. Não tem como uma coisa caminhar sem a outra. Da verba. Se você não colocar aquela verba ali, você não vende. Exato. E aí vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que é assim, já imagino a resposta, mas que as pessoas também acreditam que seja importante ouvir. E por que você não deixa de investir nas outras coisas? Se o tráfego te traz muito público novo. Porque o caminho ele não tem um sentido só. Ele precisa ser consolidado por várias etapas, sabe? Então, por exemplo, assim, igual a gente estava falando de eventos. Quem não é visto não é lembrado. E nem todo mundo está no meio digital. As pessoas gostam do presencial, elas gostam de estar ali no tete-a-tete, de conhecer. A gente foi para Beauty Fair, tinha gente que, por exemplo, vinha, queria tirar foto com a gente. Não é uma situação assim... sei lá, normal pra gente, porque, cara, a gente tá ali tudo... Mas às vezes você atinge a pessoa de uma forma que a gente não faz tem noção, muita ideia, sabe? E é muito legal, muito gratificante isso. Só que isso é importante também. Isso faz parte do posicionamento. Você tá junto ali com as pessoas, a forma que você trata as pessoas, a forma que você comercializa o seu produto também, enfim. Eu acho que é uma somatória. Hoje tudo é marketing. O posicionamento é marketing, a apresentação é marketing. Quando a gente falou a respeito do desenvolvimento da Clá, e isso ela pode afirmar com certeza, eu acho que isso veio muito atrelado também a um outro desenvolvimento de imagem também, que isso para ela também passou a ser um ponto que acabou dando mais fortalecimento assim em se colocar e se posicionar, e querendo ou não também é uma forma de marketing. Então não tem como se apoiar em uma estratégia única. Não é uma estratégia, assim, a gente tem que estar embasado, tipo, em tudo, mas que faça sentido para você, entendeu?
Muito legal trazer isso. E muitas marcas também, porque o que acontece com com as redes sociais e com a internet, popularizou muito o marketing. Eu acho isso fantástico, porque, por exemplo, uma profissional de beleza, como é que ela se divulgava no passado? Ela só tinha boca a boca. Sim. Ela não ia fazer uma propaganda na TV, ela não ia colocar um stand num evento gigantesco, né? Ela fazia no máximo uma panfletagem, um carro de som no bairro, né? Então, sim, era isso que funcionava. Então, as redes sociais ajudou a pulverizar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas imaginam que seja só esse caminho. E só isso é suficiente, né? Enquanto não é. Se hoje o Instagram não existir mais no Brasil, o TikTok não existir mais no Brasil, sua marca continua existindo, não continua? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que a rede social, ela pode até começar o processo. Mas ele não pode estar só ali. Quando eu te falei a respeito de 13%, 14% em marketing, eu vou te falar, fazendo uma conta meio rápida aqui de cabeça, que desses 13%, 14%, cerca de uns 7% ou 8% deve estar em eventos. Que são físicos, que não são virtuais. E que não dão retorno imediato. E que não dão retorno imediato. Exatamente. Muito legal, adorei. Adorei vocês trazerem isso. E uma coisa também que eu achei bem interessante, antes de eu falar dos desafios, dos erros, acertos, é a estética da marca da Urbanic, que eu até comentei com vocês no início. Porque, gente, não sei se vocês já repararam em coisas de sobrancelha, de tintura de sobrancelha, estética de produtos relacionados à sobrancelha. É tudo muito rosa, é tudo muito chamativo, é tudo muito pá! E a Urbanic é toda clean. Né? Por que isso? Da onde veio isso? E como isso foi... Se isso foi pensado de forma estratégica para a marca também? Sim, na realidade veio muito do nosso gosto pessoal, né? A gente sempre fala que somos também clientes, né? Então, como cliente, o que eu gostaria de consumir? O que atrairia meus olhos? Então, a gente quis trazer para a Urbanic algo que a gente gosta, que é visualmente atraente, e que sai um pouco desse padrão, né, que até então os produtos, principalmente de sobrancelhas, tinham. Mais recente, as marcas também têm mudado um pouco, têm ficado assim com o branding mais minimalista, por assim se dizer. Mas eu acho que a Urbanic veio fazendo esse movimento que talvez, por outras marcas replicarem o que você vê no mercado, também tenham parado e falado, mas por que será que a gente fazia desse jeito? Porque quando a gente ia para os eventos, era unânime, assim, as pessoas vinham, inclusive outras marcas que a gente conhecia os donos e tudo, falava, caramba, que marca bonita que vocês construíram. Então, assim, até para eles que já estavam inseridos, eles olhavam com um olhar até de surpresa, de certa forma. Então, foi trazer do nosso gosto pessoal e também entender que o mercado, por mais que seja muito mais feminino, também tem muitos homens dentro desse mercado, né? Tem profissionais. Então, algo que circulasse ali tanto para o público feminino quanto para o público masculino. E fosse atemporal, né? E sabe o que eu acho interessante, assim, fazendo uma análise rápida aqui? Que por mais que, às vezes, você vai falar ali com aquela profissional que trabalha de uma forma independente ali, sozinha, etc., que você pensa assim, algo mais popular, e o produto de vocês, ele é um produto que tem um custo-benefício interessante, vocês levaram requinte para essas profissionais e profissionalismo do ponto de vista da educação, de um produto e etc. E isso se refletiu na marca, né? E às vezes muita gente pensa assim, como eu vou atingir um público que é mais popular e talvez até nessa questão dos outros produtos, vou fazer uma coisa mais chamativa, vou fazer uma coisa já com a estética do mercado. E vocês foram na contramão, assim. E eu acho que traz um status também para a consumidora, para a pessoa que vai levar aquilo para o salão dela, né? Sim. E para esse olhar também de, poxa, eu vou levar mais requinte para o meu salão, eu vou levar vou levar algo mais sofisticado para minha cliente, e isso me posiciona também. Sim. Então eu achei muito assertivo, muito legal. E igual a Clara falou, e é uma coisa que a gente sempre fala também, independente da gente estar do lado de dentro do balcão, a gente também está do lado de fora, e sempre esteve do lado de fora. Então eu acho que é muito mais fácil você vender algo que você acredita do que algo que você não de fato acredita 100%, sabe? E
essa estética é algo que a gente consome. Eu acho que quando a gente desenvolveu a Urbanic, o nome e tal, foi pensando em algo que fosse atemporal, ela não fosse marcada num tempo, mas algo que daqui a 10 anos continuasse, tipo, atual também, sabe? Então, acho que essa foi uma preocupação. E a gente sempre teve um gosto mais minimalista ali, nunca algo tão chamativo e tal, e eu acho que nossa personalidade se reflete um pouco também, né? E para construção de marca, pensar nesse longo prazo também é muito importante, né? Para Sim. estética, para o design, para o logotipo. Às vezes as pessoas não dão importância para isso, mas é muito importante. Sim. Bem bacana. E em relação aos desafios, assim, qual foi o maior desafio de vocês nesse processo, assim, da Urbanic? Olha, Acho que foram vários. tem alguns vários. Deixa eu lembrar. Não, brincadeira, eu lembro bem. Mas eu acho que, ao meu ver, assim, o nosso maior desafio foi emocional. Por incrível que pareça. Legal você trazer isso. Foi emocional. Assim, a gente, graças a Deus, tem uma criação muito tranquila. Enfim, a gente sempre viveu num ambiente muito confortável, de confiança e tudo mais. E quando você entra no mercado dessa forma, você lida com vários tipos de pessoas, assim, que às vezes tá dentro dos seus valores e às vezes não, e você tem que saber lidar. Situações também do próprio mercado, e eu acho que, e eu falo, né, a Urbanic fez 3 anos, eu acho que eu tenho 36, em 33 anos eu não amadureci o que eu amadureci em 3 anos. Porque, de fato, você precisa amadurecer seu emocional para estar à frente da marca, para estar lidando com situações comerciais, enfim. Então, para mim, o meu maior desafio, eu acho que foi emocional. Sim. Não, mas para mim também. No meu caso, teve toda essa parte de desenvolvimento pessoal também, de comunicação. Mas o emocional... porque sem emocional você não consegue fazer absolutamente nada, né? Então você tem que ter a sua saúde emocional em dia para que você consiga dar conta de todas as demandas. Quando você fala de uma marca, de uma empresa que trabalha com e-commerce, que está na rede social, que está em outras redes, que está em evento presencial, que você tem uma casa, uma família, são muitos pratos para equilibrar. E como ele falou, a gente vem de uma família que a gente sempre teve muita confiança, nunca precisou desconfiar de nada. Então, quando você cai nesse mercado, você precisa entender que, não é bem assim aqui. Então, eu preciso saber aonde que eu tô pisando, com quem que eu tô falando, o que eu estou falando. E foi um pouco dolorido, mas a gente amadureceu bastante. Não é cor de rosa, né? Podia, mas não é. E teve alguma virada de chave, assim, pra vocês, que fez muita diferença? Nesse, tipo, putz, cara, quando a gente fez isso, parece que... De abrir a cabeça? Olha, eu acho que teve vários pontos, assim, acho que o primeiro ponto, até a gente brincou aqui, falou, pelo menos que eu me lembre muito bem, acho que o primeiro ponto foi sentar e conversar com alguém que tinha alguma experiência um pouco além da nossa e trazer um ponto de segurança, que no momento foi o Diego, a gente falou do Café Conceito aqui. A gente estava caindo num cenário de empreendedorismo que não era familiar para nós, no sentido, tanto eu quanto a Clá, apesar de ter em casa, por exemplo, meu pai sempre foi empreendedor, ele sempre teve empresa própria e tal, mas dentro do cenário que a gente vivia, éramos só nós dois que trocávamos figurinhas ali, então tinha situações que a gente não sabia lidar muito bem. Aí teve um momento que a gente estava aflito com determinada situação que eu não me lembro agora qual era específica na época, mas eu entrei em contato com o Diego e falei, você tem 1 horinha, por favor? Aí ele, teve 1 hora de conversa com a gente, eu nem sei se ele lembra dessa conversa. Mas ele foi super solícito. Foi tipo assim, era o que a gente precisava, sabe? Pra se solidificar um pouco, pra amadurecer um pouquinho o emocional que tava um pouco abalado ali, sabe? Acho que esse foi um primeiro momento. Mas dentro da trajetória, assim, tem vários. Acho que tem muitos momentos. Eu assim, acho que quando a gente entende que a gente tem certas limitações também, né, que a gente falou, a gente recorreu a uma consultoria específica, empresarial. A gente não nasceu sabendo administrar uma empresa. Então, quando você entende que o problema não é que você não sabe, é que você precisa aprender. Então, você vai ter que recorrer à ajuda, você vai ter que pedir ajuda e você vai ter que, literalmente, se colocar ali como alguém que está em aprendizagem. E eu acho que, muitas vezes, muitas pessoas batem cabeça
não querendo recorrer a uma ajuda, falando, não, eu tenho que saber, é meu negócio. Não dá para saber absolutamente tudo do negócio. Então, por que não recorrer a alguém que tenha mais experiência? Né? Essa consultoria é uma consultoria recorrente e a gente está sempre aprendendo. Sempre. Muito acho que tem várias viradas de chave nessa. Peraí que eu não tinha pensado nessa. É verdade. Porque, de fato, cada um tem uma força, né, própria. E isso não te faz menor por não ter força em várias áreas. Só que você tem que saber utilizar o que é forte pra você e recorrer ao que é forte em outra pessoa e somatizar isso. Se cercar de pessoas que sabem de outras coisas. Se a gente for pra pensar, principalmente uma empresa de produto, né? Cara, você tem a parte de formulação do produto, parte química, a parte de embalagem, não tem de como processo. você deter de todo o conhecimento, assim, de A a Z. Com o passar dos anos, você vai até criando essa sensibilidade, né? Mas principalmente no início... Mas mesmo tendo a sensibilidade, você precisa saber de tudo um pouco, mas você não vai ser especialista em tudo, né? Você vai conhecer todo o processo, mas vai ter pontos que alguém vai ter uma visão melhor que a tua, e tá tudo bem, né? A questão é você aprender a trabalhar com essa outra pessoa e entender que ela tá ali para somar. Sensacional. E talvez entender também qual é o seu talento, né? Sim, qual é a sua força. Também, né? Tipo, olha, eu sou bom nisso aqui eu não sou bom, então eu preciso trazer uma pessoa boa pra poder me auxiliar nesse processo, né? Autoconhecimento. E sensacional a questão do emocional, porque eu acho que é o que mais trava a gente, é o que mais faz a gente querer desistir. Tipo, não aguento mais, né? Ai, meu Deus, eu vou desistir. Quantas vezes você pensou em desistir hoje, né? Hoje, né? Hoje, quantas vezes? Então, acho que essa questão do emocional, realmente, eu acho que é uma das coisas que mais pega aí pro empreendedor, porque são muitos desafios. Autocobrança, demais. Demais da conta. Demais. Uma pergunta que não estava aqui, mas me veio aqui na cabeça. Vocês começaram a vender para os profissionais, mas no site vocês também vendem para pessoa física, né? de final. Isso veio depois? Isso veio depois. Na verdade, assim, a gente lançou, nosso carro-chefe são produtos profissionais, e aí no decorrer do tempo a gente achou que seria interessante também trabalhar o público final. Então a gente tem alguns poucos produtos que são voltados para o público final. Mas mesmo assim, a maioria da venda acontece pelo profissional. Por exemplo, eu não conhecia a Urbanic até me indicarem, né? Porque eu também... até então, vocês não se comunicam tanto com o público final. Sim, exatamente. Então, por exemplo, assim, os produtos que são voltados para o público final, geralmente a gente tem combos no site que a profissional pode comprar e revender no espaço, que daí é uma forma dela rentabilizar também e de oferecer uma continuação do tratamento que ela faz ali para cliente levar para casa e continuar utilizando. Inclusive, eu já dei essa sugestão para a moça que faz minha sobrancelha. Eu falei, Vanessa, você precisa ter produto aqui. Aí, ó. Aí até falei, você já viu o Urbanic? Porque pensa bem, eu posso sair daqui já com um negocinho pra poder pinchar minha sobrancelha, já com o creminho que você passa na minha Vanessa. Viu? Olha só. Vanessa. Não, então, porque acaba que a experiência fica mais completa, né? Porque você ainda foi curiosa, foi lá no site, mas às vezes a cliente não é tão curiosa. Agora, se ela tá ali, recebendo o atendimento, você já finaliza, já mostra pra ela o benefício. Ela vai levar. Ela vai levar. Porque ela confia em você. Se ela tá ali na sua maca, se ela tá ali na tua cadeira, é porque ela confia plenamente em você. Então, se você utilizar algum produto nela que ela gostar e você tiver para oferecer para ela, ela vai comprar sem pensar duas vezes. A gente dá mais para fazer sobrancelha, né? Um casamento. É um casamento? A pessoa que faz a sobrancelha da gente, a gente é casado com ela. É o cartão postal do Exatamente. pessoal. Quando eu não morava, vim pra Taubaté, sou do interior do Rio, né? Eu fazia minha sobrancelha quando eu ia pro Rio. Pro Rio de Janeiro. Aí quando minha mãe mudou pra cá, aí eu falei, agora ferrou, porque eu vou pra lá muito menos, eu preciso de achar alguém. Aí minha mãe que achou a Vanessa e agora... Casou com ela. Casei com a Vanessa. Mas eu trazendo para o mundo masculino, acho que é uma relação muito próxima ao que, por exemplo, o homem tem ou com o cabeleireiro ou com o barbeiro. Porque eu, por exemplo, também corto o cabelo com a mesma pessoa, deve fazer uns 16 anos aí. E é uma relação de fidelidade. Super interessante isso que vocês trouxeram do produto, né? Porque é um produto que também complementa o público principal de vocês, Sim. que é a profissional de beleza, e faz com que ela ganhe mais escala. Sim. Já que ela tem esse entrave do tempo aí de execução do serviço. E também tem um detalhe importante. Por mais que o nosso site seja aberto, né? Então, por exemplo, a Ana Lu entrou lá no site. Se ela quiser comprar uma tintura, ela consegue? Ela consegue.
Mas geralmente ela vai ter uma dúvida e ela vai recorrer, por exemplo, no WhatsApp. E quando a gente entende, né, nossa equipe entende ali no WhatsApp que é um cliente final, a gente também tenta, olha, mas de onde você é? De que cidade? Porque a gente tem uma profissional parceira em tal lugar. A gente tenta direcionar, porque a gente entende que a experiência é diferente através do profissional, né? Ela vai comprar ali aquela tintura, ela não vai ter o mesmo resultado que ela teria em cabine. Então, por mais que lá esteja aberto e que tenha um ou outro produto que o cliente final possa comprar, a gente ainda sempre, falando em produto profissional, a gente tenta fazer o caminho pelo profissional. Maravilhoso. E o que vem por aí na Urbanic? O que a gente pode esperar daqui pra frente? Muito trabalho. Trabalho, tem bastante trabalho, mas nosso desejo é sempre trazer produtos que realmente façam a diferença no mercado. Então, a gente está sempre em pesquisa, a gente está sempre fazendo testes, desenvolvendo. Ouvindo também o nosso público, o que eles querem, o que eles acham que falta no mercado. Então, como eu disse, tem produto que já está há mais de um ano em desenvolvimento, a gente já cantou parabéns, já teve bolo pro produto, porque demora, mas vai vir aí, é um produto que pedem bastante, deixam a gente doidas. Vai ter spoiler, gente, aqui? Pode ter, né? Spoiler. Deixa eu ver, tem uns pelinhos clarinhos aqui no meu braço de alguns testes. Banho de lua? Não, mas aí pra sobrancelha. Eu já falei que legal, sem amônia, sem... Mas sempre assim, a gente quer trazer produtos que agreguem mesmo valor ao mercado, que façam a diferença na bancada do nosso profissional. Maravilhoso. E que conselho de ouro que vocês deixariam para a nossa audiência, né? Que querem construir uma marca relevante no mercado que tem tanto... que é competitivo e que tem tanto ruído, né? Do ponto de vista de marketing, de comunicação. Bom, se eu puder dar um conselho, seria primeiro acreditar muito. Muito. Eu acho que isso determina muito o teu caminho e as decisões que você vai ter ao longo dos desafios, porque o desafio é certo, a dificuldade é certa. Mas se você acredita e você confia muito no que você está fazendo, você vai passar por elas, tranquilamente. Eu acho que acho que o melhor conselho que eu posso dar é acredite muito no que você está se propondo a fazer e faça com muito amor. Isso as pessoas sentem, isso as pessoas, quando sentem, elas confiam, e quando elas confiam, elas vão estar com você independente da situação. Acho que esse pra mim seria... E não tenha medo também de falhar, não tenha medo de precisar recorrer a alguém, não tenha medo tipo, de trocar informações com quem você realmente confia. O empreendedorismo no começo pra gente parecia um processo muito solitário, a gente parecia que não tinha muito com quem trocar. E aos poucos você vai conhecendo as pessoas, você vai desenvolvendo contatos, enfim. E eu acho que isso é necessário. A gente precisa entender outras experiências também pra gente também se parametrizar se o que a gente tá fazendo faz sentido ou não. Confiança e informação, acho que são os 2 pontos que eu colocaria. E você, Clara? Eu colocaria também essência. Eu acho que quando que vai, né, ao encontro ali de você acreditar. Quando você acredita... vão vir comentários, enfim, pessoas externas, dar ali aquela opinião e tal. A gente tem que estar sempre aberto para ouvir, porque tem pessoas que têm mais experiência do que a gente, mas nem sempre vai ser válido para o nosso negócio. Então a gente também tem que ter um filtro de saber o que está sendo colocado aqui que pode ser útil, que eu posso colocar em prática, que realmente faz sentido. E o que talvez esteja me tirando do caminho que eu quero seguir, esteja tirando a essência do meu negócio, porque a essência é única. A Ana Lu tem a essência dela, o Paulo tem a dele, a Clarissa tem a dela, a Urbanic tem a dela. Se você se perde disso, eu acho que você perde tudo. Então, você nem sabe por qual caminho seguir, para onde ir, aí você começa talvez a se perder e atirar para todo lado e não chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que tem que ter resiliência, né, como todo empreendedor tem que ter, mas não se perder pelos ruídos, assim, e ter fé. Eu poderia dizer isso, a gente tem muita fé e eu tenho certeza que a gente
passa pelo que passa, pelos desafios, a gente cresce, a gente evolui e a gente não surta, a gente não pira, porque a gente tem fé, tem terapia também no meio, mas realmente tem que acreditar que quem cuida da gente não dorme e vai ajudar, vai colocar o chão onde a gente precisa pisar. Gente, eu amei. Eu tô apaixonada. Eu já tinha gostado numa pesquisa, entendeu? Agora que a gente conversa, que a gente conhece, eu estou saindo daqui novamente inspirada. Quero agradecer vocês por terem dividido tanto conhecimento com a gente e muito da essência aí da Urbanic. Eu tenho certeza que vocês vão tirar insights valiosos, né? Então conta aqui pra gente nos comentários o que você mais gostou, qual foi o insight mais poderoso que você tirou daqui. Deixe seu recado pra Urbanic, depois a Clarissa vai ler, né? E o Paulo também. E muito obrigada, eu desejo muito sucesso pra vocês. Obrigado. Vou testar os produtos. Fizeram minha sobrancelha, que eu adoro sobrancelha, entendeu? A sobrancelha é maravilhosa. Exatamente. Ai, obrigada. E muito sucesso pra vocês. Ana Lu, muitíssimo obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Tô triste que acabou, tá gostoso, né? É muito bom, eu acho que é gostoso essas trocas, a gente se fortalece muito nas trocas. E obrigado pelo espaço, pela receptividade, pelo carinho, enfim, vamos juntos. Eu também, só tenho a agradecer pelo convite, adorei te conhecer. Também. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa empresa, da nossa visão, na realidade, né, de mercado, enfim. E desejo também muito sucesso para você. Obrigada. Tenho certeza absoluta que, assim como você foi aqui para nós, a partir do momento que a gente te conheceu, você é inspiração para muita gente. Obrigada. Então, muito sucesso também. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio do Ponto Estratégico com a Alon TPM no ar. Tchau, tchau.